nós podemos perceber o seguinte: neste mundo, eu costumo dizer isso sempre que eu converso, sempre que eu tenho a oportunidade de conversar com algumas pessoas, que quanto mais a pessoa detém poder nesta terra, quanto mais essa pessoa tem dinheiro, tem autoridade, mais difícil é para ela reconhecer a sua pequenez e reconhecer também a grandiosidade de Jesus. É mais difícil para essa pessoa se dobrar perante alguém, já que ela tem todos dobrados diante de si. E Herodes, ele também pensava dessa maneira. Herodes podia matar quem ele quisesse, podia perseguir quem ele quisesse. Ele poderia, dentro do território que ele comandava, fazer aquilo que lhe era agradável. Ele poderia tomar mulheres de outros homens, ele poderia assassinar desafetos políticos e ele poderia também perseguir a igreja de Deus. E como está escrito aqui, ele chegou a matar Tiago à espada, né? Irmão de João. Tiago morreu através da sua ordem, através do seu poder. E ele também, vendo que os judeus, o povo a quem ele tanto tinha atribuído confiança, um povo a quem ele tinha recebido muitas honrarias, vendo que eles se agradaram, vendo que os fariseus que mataram Jesus se agradaram, que eles estavam perseguindo os hereges, como eles consideravam, né? Os homens daquela seita a quem Paulo se referia lá em Atos capítulo 9. Quando ele viu que isso agradava aqueles homens, ele começou a perseguir mais, na intenção de obter o agrado dos homens. E ele chegou a prender a Pedro, e ele manteve preso a 2 algemas, e manteve ele sob os cuidados de guardas. Não era só um, não eram só 2, existia uma série de guardas que estavam ali diante de Pedro para impedir que ele fugisse. Mas houve um certo dia que Herodes, num desses seus discursos na Cesareia, que estava na Judéia, quando prendeu Pedro, e quando Pedro foi liberto pelo anjo, ele foi até a Cesareia. E num desses seus discursos, Herodes, vestido com as vestes reais, Herodes, cheio da pompa e da glória da terra, cheio da autoridade que lhe conferiu o Império Romano, ele discursava, né? Ele falava acerca da sua vontade para pessoas que estavam ali para pedir uma certa paz, para pedir que eles não fossem atacados por Herodes. Mas quando Herodes, vestido com as suas roupas reais, lhes dirigiu a palavra, o povo exclamou que eles desejavam ouvir a voz de Deus, não a voz de um homem. Porque todos os homens morrem, mas Deus sempre existirá. Não há fim para o nosso Senhor Jesus Cristo. Não há fim para Deus e o Pai. Não há fim para o Espírito Santo, porque eles são eternos. Um determinado escritor, ele escreveu um livro sobre os atributos de Deus. E o primeiro capítulo desse livro chama-se A Solidão de Deus. E esse escritor, ele vai nos falar que antes que existisse o homem, antes que existisse a terra sem forma e vazia, antes que existisse o universo, antes que existisse os anjos, antes que existisse qualquer coisa que pode ser imaginada, Deus já estava lá. E ele não precisava de ninguém para adorá-lo. Ele não precisava de ninguém para dizer assim, me dê alguma coisa. Ele já era autossuficiente em si mesmo. Ele já tinha toda a sua glória. A glória de Deus, ela não mudou, ela permanece a mesma, ela é eterna, infinita. Mas Herodes não queria dar glória a Deus. Antes queria perseguir o seu povo. E quando o povo clamou, nós temos aqui na Bíblia, no versículo de número 23, que no mesmo instante que o povo clamou, feriu um anjo do Senhor. E por quê? Porque não deu glória a Deus e foi comido de bichos. Quando nós nos negamos a dar glória a Deus, nós estamos dizendo que Ele não merece essa glória. Estamos agindo como Herodes, estamos dizendo que nós somos importantes, quando na verdade nós somos, como Abraão mesmo disse de si mesmo, pó e cinza.
E Abraão era um grande homem. Então, se formos comparar nossa vida com a vida de Abraão, nós sequer chegamos a um patamar de sermos pó e cinza. E houve inúmeros adversários, inúmeros opositores de Deus, que eu poderia passar a noite inteira aqui listando, e o fim de nenhum deles foi bom. Vamos nos lembrar aqui de Acabe. Acabe, um rei que esteve sobre Israel, que tomou para si a filha de Etibaal, sacerdote de Baal, tomou para si Jezabel, mulher prostituta e sacerdotisa de Baal, e introduziu a idolatria no meio do povo de Israel. Nós temos Acabe morto por Deus. Ele se disfarçou como um soldado comum, mas a flecha do Altíssimo o atingiu. Não há como escapar de Deus. Nós temos também Jezabel, que mandou matar Nabode, que mandou oprimir Elias, que colocou medo no profeta mais temido do Antigo Testamento. O fim dela, ela não deu glória a Deus, antes zombou, antes profanou. O fim dela foi ser comida pelos cachorros. Nós temos inúmeros outros homens que não deram glória a Deus. Nós temos inúmeras outras personalidades que se acharam melhores do que o Senhor. Mas Jesus, ele representa uma pedra, e na Bíblia está escrito que sobre quem essa pedra cair, se desfará em pó. Não há ninguém mais poderoso do que Deus. Não há ninguém que mereça a glória de Deus.